E aqueles demônios saíram daqueles homens, e diz a Bíblia que entrou numa manada de porcos, e os porcos se precipitou e morreram todos aqueles porcos. E diz a Bíblia que aquele homem virou para Jesus e falou: mestre, deixa-te seguir. E Jesus virou para ele e falou assim: olha, não, vai e conte para teus familiares, para teus pais, qual grande coisa Deus fez por você. Agora eu fico imaginando, querido, o homem que estava possesso de demônios, legião de demônios, Jesus foi lá e escolheu ele para fazer a sua obra. Jesus foi lá e escolheu aquele homem para fazer a sua obra. Quando Jesus fala para ele: olha, vai e conta para os seus familiares, para os seus pais. Ali era a escolha, Jesus. Ali Jesus estava dizendo: eu escolhi você para fazer a minha obra nesse lugar. E muitas das vezes, querido, essa é uma das coisas que nós não entendemos, amados. Jesus nos escolhe, e nós muitas das vezes ficamos sem saber por que Jesus nos escolheu. Essa é uma das causas por que Jesus nos escolhe, é pregar seu evangelho. Você pode ver que numa família, nunca que aceita 2, 3 de uma vez, mas sempre aceita um. E aquele um começa a ministrar a palavra, começa a evangelizar. E após ele, a família aceita, ou ouve a palavra. Eu me lembro quando eu fui para o Belém do Pará, eu aceitei Jesus ali. Aceitei Jesus. O meu sogro, muitas das vezes, a família da minha esposa até zombava de mim. E depois veio a minha esposa, depois meus filhos veio crescendo nos caminhos do Senhor. E depois começou a vir a família da minha esposa, começou a vir mãe, começou a vir irmãs, irmãos. E o meu sogro era um homem tão atribulado. Meu sogro, ele era um homem tão ateu. Um homem que não cria na palavra do Senhor. E hoje ele é crente para a honra e a glória de Jesus. Isso é porque, querido, Deus nos escolhe para isso, para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra. O Senhor fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, querido, eu falo sem soma de dúvida, sem medo de errar. Eu quero te dizer que quando nós colocarmos em primeiro lugar a obra do Senhor, você pode ter certeza que essas demais coisas, casa, carro, terra, tudo aquilo que tu necessita, o Senhor vai suprir na tua vida, vai suprir na minha e na tua vida, amado. Mas é necessário nós entender que nós fomos chamados para ser discípulos, nós fomos chamados para multiplicar, para pregar a sua palavra. Nós fomos chamados para fazer a obra de Cristo, porque Ele está aqui em espírito para nos dar força, para nos fortalecer. Mas é necessário nós entendermos o chamado de Deus para a nossa vida. O Senhor, quando chamou os seus discípulos, quando chamou ali, Pedro chamou os 2 discípulos ali que estavam ali na beira do mar, pescando no mar da Galileia, e ele chamou: olha, vamos, porque farei de vós pescadores de homens. Eles estavam ali pescando. Foi lá e chamou: olha, vamos, porque farei de vós pescadores de homens. Muitas das vezes nós achamos que esse trabalho, que essa função é só do fulano e cicrano, é só do pastor, é só dos discípulos. Mas não, querido, quando nós olhamos para esta palavra do Gadareno,
nós entendamos que o Senhor colocou essa responsabilidade para mim e para você, amado. Porque muitas das vezes, querido, você vai em lugares que eu não posso ir. Muitas das vezes eu vou em lugares que você não pode ir. Às vezes eu trabalho na construção civil e ali eu já preguei, na construção civil eu já preguei para advogado, para capitão do exército. Esses dias eu estava trabalhando para uma doutora. Então, querido, já preguei para essas pessoas. E aí eu entendi assim, eu sei por que o senhor quer eu na construção civil. Porque eu tenho acesso a essas pessoas. Eu preguei para um capitão que ele era espírita, ou é ainda, não sei. Se ele se converteu, eu não sei, mas que eu preguei que Jesus é que é o Salvador, eu preguei. Porque o nosso dever, a nossa participação é pregar o Evangelho. É fazer a obra do Senhor. O crescimento, isso aí é com Deus. Mas o nosso dever é pregar a palavra do Senhor. É fazer a vontade do Senhor. Então, querido, eu fico meditando, porque nós perguntamos, fazemos uma pergunta para o Senhor, quando estamos passando por uma dificuldade. É rápido nós fazermos a pergunta para o Senhor, por que estamos passando por isso? Mas por que Deus usou aqueles homens há 100 anos atrás para vir pregar a palavra do Senhor aqui? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia? Para nos salvar, para nos dar direito à vida eterna. E muitas das vezes nós não perguntamos por que alguém morre em prol do Evangelho, em prol da minha e da sua vida. Questionamos muito o Senhor por pequenas coisas. Pequenas coisas que muitas das vezes não estão ao nosso alcance, mas sabemos que está no alcance do Senhor. É o que foi falado nesta noite, muitas das vezes, falta fé em nossas vidas, ou muitas das vezes, esforço mesmo, querido. Falta esforço mesmo, para nós esforçarmos mais em buscar o Senhor. Quando nós buscamos primeiro aquelas coisas que o Senhor chama de demais, é porque na realidade, querido, ou estamos sem conhecimento, ou estamos sem vontade de fazer a obra do Senhor, ou estamos sem ânimo de buscar o Senhor, de fazer aquilo que Ele nos ordena a fazer. O que eu entendo, querido, é que Jesus chamou a toda a humanidade para a salvação. E quando Jesus fala de amor, para nós amarmos ao próximo, essa é uma das coisas, essa é uma das provas de amor, é pregar o Evangelho, para que as pessoas não venham morrer e perder a salvação e ir para a condenação eterna. Jesus chamou aquele homem, libertou aquele homem e deu-lhe uma missão para que ele fosse pregar a sua palavra. E diz a Bíblia que aquele homem, Gadara, ali era também uma de 10 cidades naquela época, que era ali naquela região, ali na beira do mar da Galileia, aproximadamente o Rio Jordão. Diz a Bíblia que era ali 10 cidades, e diz a Bíblia, diz os historiadores, que aquele homem começou a pregar depois de ser liberto, começou a pregar naquela redondeza, naquela cidade, pregar o Evangelho, falar daquilo que o Senhor tinha feito na sua vida.
Depois, mais tarde, Jesus, diz a Bíblia que Jesus volta lá de novo naquela região e diz que opera outro milagre, curando ali um homem que era surdo e gago. Diz a Bíblia que ali Jesus chegou e curou aquele homem e andou por toda aquela cidade. Andou por aquela cidade pregando a palavra. Eu entendo aí, querido, Jesus não precisa de preparar caminhos para ele. Jesus, quando ele estava ali sendo condenado por Pilato, ele falou, olha, foi lido aqui, ele falou, olha, se não fosse de Deus, se Deus não tivesse permitido, você não teria autoridade nenhuma sobre mim. Mas tem coisas que é necessário acontecer para se cumprir as Escrituras. Então ali Jesus, quando ele libertou aquele homem de Gadara, aquele gadareno, ele deu ali uma missão para aquele homem pregar o Evangelho e sair pregando por ali. E Jesus já ficou famoso ali por aquela cidade. Quando Jesus libertou aquele homem, diz que aquele povo daquela cidade expulsou Jesus dali. Mas depois, quando aquele povo viu que aquele homem realmente estava liberto dos demônios e começou a pregar o Evangelho de Jesus, aquele povo começou a aceitar. Um povo grego, um povo da Grécia, um povo grego, um povo gentil, um povo qual Jesus não veio para eles, veio para Israel, mas Israel não aceitou, e ali Jesus foi em busca daqueles que aceitavam a sua palavra. Então aquele homem ali foi na frente de Jesus, falar de Jesus, falar de qual grande maravilha Jesus fez por ele. E ali depois Jesus, diz a Bíblia que Jesus voltou, operou milagres e andou por toda aquela cidade pregando o Evangelho. Então, querido, Deus nos chamou para que nós para nós ir e darmos fruto. Eu vou ler aqui em João, queridos, para nós encerrarmos. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, querido, nós temos que darmos fruto, amado. E nós temos que termos consciência que se nós ficarmos aqui e não fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, que é pregar o seu Evangelho, que é fazer a sua vontade, é lamentável, mas é assim como ele está dizendo. Seremos como vara seca e seremos lançados no fogo. Mas que a palavra do Senhor possa estar falando nos nossos corações ainda mais. E a Senhor agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.